Teresa pegou os menores pela mão e correu deixando os maiores para trás, e assim começou a brincadeira. Eram crianças, um pouco de amor e logo elas estavam com os rostinhos desanuviados. Com rapidez de um mestre, Teresa fez vários quitutes com as provisões que tinha levado na véspera. Sentadores em seus banquinhos, os rostinhos sujos, a roupa já maltrapilha, cortavam o coração da moça. Pensou em Dona Eleonora. Apesar de já ter dado as ordens do dia, com certeza sua presença seria requisitada. Mas como poderia deixar sós aquelas criaturinhas de Deus? Uma voz trouxe-a de volta à realidade. Teresa, o pai não vai mais voltar. Claro. Ele só está muito atarefado, mas logo retornará. Ela não tinha certeza do que dizia, não sabia de certo o que acontecia. Não conseguira ter uma boa conversa com Mariazinha. A preocupação naqueles rostinhos, a incerteza de seus caminhos, fez com que Teresa esquecesse a hora e por lá se demorasse. À tardinha, com todos de banho tomado, alimentados, quando pôde se sentar, foi que se deu conta do que acontecera com Dona Eleonora. Crianças, agora tenho que ir. Não saiam daqui. Se vocês se afastarem, quando a mãe de vocês voltar, ficará preocupada. Tonico, você já é crescido o suficiente para tomar conta de seus irmãos. Voltarei amanhã. Teresa os beijou e foi com tristeza e um aperto no coração que se afastou daquela humilde habitação. O que falara para Tonico, sabia que não era verdade. Ele era tão criança quanto os irmãos. Crueldade era lhe dar responsabilidade, mas a situação em que se encontrava não lhe dava alternativa a não ser deixá-los nas mãos de Deus. Foi caminhando lentamente, pois o atraso era tanto que pouco adiantaria correr. Assim que foi avistada, o recado foi dado. Teresa. Onde estava escondida? A patroinha mandou procurá-la em sua casa, mas lá nem fumaça de comida feita existia. Calma, está ofegante. Tive várias pequenas razões para daqui me ausentar. Pedro, sabe por onde anda o pai dos meninos que tem moradia perto do lago e tem como responsabilidade o trato do lago? Sim, não, Teresa. Já estão até falando que ele deu o fora e se embrenhou por esse mundão. Mas e a família? Ele não batia bem da cabeça, o pobre coitado. Não fale assim. Eu o conheço e sei que não é nada do que você está falando. Ele estava perturbado pelas condições em que viviam antes, mas agora pode plantar e colher o que poderá ajudar no sustento da família, e o que o senhor Augustus lhe paga. Paga? Tem razão. Conhece Rosa Maria, não é? Cabocla que não parece mãe de tantos filhos. Ela é muito cobiçada. Pedro, pode parar. Não gosto de maledicência. Com licença, que já me demorei por demais. Teresa saiu amuada. Entrou na casa grande e foi direto à cozinha. Teresa, está um pouco atrasada. Dona Eleonora não cansa de vir procurá-la. Eleonora estava na sala sentada, com olhos fechados como se estivesse a dormir. A moça aproximou-se pé ante pé no que foi sentido pela boa mulher. Teresa, filha, onde estava? Desculpe, quis lhe falar, mas o barulho através da porta dizia que havia pego no sono. Lídia voltou e falou do bilhete mandado que não chegou em minhas mãos. Sabe, Teresa, as notícias não são nada animadoras. Teresa meteu a mão no bolso do agasalho e entregou o que não fizera antes. O que é isso? O bilhete. A senhora estava descansando, não quis acordá-la para notícias que certamente a entristeceriam. Guarde-o, rasgue-o, o que teria que o saber, já o sei. Augustus não terá recuperação total. Dos desígnios de Deus não podemos questionar. Mas sinto por ele. Não consigo vê-lo inerte em uma cama. Eleonora molhava a face com um pranto sentido. O que está vendo? Lídia entrou na sala, mas já escutava a conversa há um bom tempo. Dona Eleonora. Conversei com a senhora e a deixei calma. Tem certas pessoas que só servem para trazer aflição.
Teresa sabia que as palavras eram dirigidas a ela, e a maldade continuou. Foi bom encontrar você aqui. Onde guardou meu colar que deixei em cima da penteadeira antes de sair? Sei que foi você que arrumou o quarto como pedi. A senhorita está enganada. Depois de dar as ordens necessárias na cozinha, tive um compromisso e não permaneci aqui. Não foi isso que soube. Você saiu e logo voltou, depois saiu de novo. Não é estranho? Estás me acusando de roubo. Parem. Lídia, isso não tem cabimento. Teresa é pessoa de confiança e não tiraria de ninguém um grão que fosse. Você deve tê-lo posto em algum lugar que agora não se lembra. Impossível. Lembro bem onde o deixei. Dona Eleonora, não sou arrumadeira. Não coloquei os pés no aposento dessa moça. Lídia ferveu de raiva. Seu rosto ficou congestionado e foi ao vermelhão. A senhora acredita em um empregado e duvida de minha palavra? O pranto incontrolável de Lídia fez chegar àquele aposento quem Teresa pensava estar fora. Lídia, se fica assim por causa do meu pai, como ficará minha mãe? Ricardo, choro por não acreditarem em mim. Sua mãe duvida de minha palavra e isso não posso suportar. Amanhã bem cedo partirei. Lídia saiu do recinto ainda derramando lágrimas, deixando todos aparvalhados. Mãe, pouco entendi da situação, ou melhor dizendo, não entendi nada. Filho, é melhor sentar, pois a conversa é longa. Tudo para ele foi contado para que tirasse as próprias conclusões. Teresa, há um mal-entendido que logo se esclarecerá. Vou falar com Lídia e a ajudarei a achar o que diz ter perdido. Verá que logo ela estará aqui se desculpando. Teresa estava consternada. Parece que cada vez que coloco os pés nesta casa algo ruim me acontece. Teresa, não pode pensar assim, logo você. Dona Eleonora, como sabe minha origem é humilde, mas meu caráter é nobre, pois sou herdeira de pessoas maravilhosas. Eu sei que acredita que não fiz nada do que fui acusada, mas a dúvida permanece, e gostaria que tudo ficasse esclarecido. De fato, depois que dei as ordens na cozinha, fui embora, mas voltei para lhe entregar o bilhete, embora tenha achado melhor não fazê-lo no momento, por estar descansando depois de uma noite quase em claro. Teresa, não precisa continuar. Quem arrumou o quarto deve ter guardado, pois nem você nem quem quer que seja que circula por esta casa pode ser chamado de ladrão. Ricardo, vá ter com sua noiva e esclareça isso. Minha noiva, mãe. Sim. Só não fui oficializadas pelo que aconteceu aos avós de Teresa, mas isso não importa no momento. Vai e veja o que de fato aconteceu. O rapaz sentiu-se meio desconcertado, sem mesmo saber por quê, pois ainda não sabia que o que nutria por Teresa ultrapassava a barreira da amizade. Senhora, se me permite vou para casa. Estou cansado e acho que agora minha presença não é importante. Vá, minha filha. Vamos elevar nossos pensamentos ao Altíssimo e pedir por aqueles que não sabem viver bem. Sabe, Teresa, o perdão alivia o coração tanto de quem perdoa quanto do que é perdoado. Eu sei. Escutei isso muitas vezes de uma pessoa muito sábia. Vá, minha filha. Vá descansar, que amanhã será outro dia e com certeza com tudo esclarecido. Teresa beijou a mão daquela senhora que se negava a ver o que estava diante dos olhos. Lídia era uma boa atriz e continuava a encenação em seus aposentos. Assim que chegou ao quarto, jogou-se sobre a cama em soluços pesados. Ela sabia que Ricardo não ficaria alheio ao que se passava. Logo pequenas batidas na porta a indicaram que chegara quem ela esperava. Entre. Lídia, pare de chorar, que isso pouco adianta. Deve rememorar o que aconteceu e não acusar aleatoriamente. Você também, Ricardo. Acredita mais nela do que em quem vive uma situação irregular e não se importa com isso por amá-lo muito. Ela sabia como usar as palavras. Ela o conhecia bem. Lídia, só estou dizendo que deve estar enganada. Levanta e vamos procurar o que diz ter perdido.
No afã de ir ver meu pai, deve tê-lo colocado em lugar agora esquecido. Ela sentou-se na beirada da cama com o rosto entre as mãos ainda soluçando. O rapaz ficou penalizado. Lídia, não fique assim. Se conhecesse Teresa como conhecemos, veria que essa probabilidade seria impossível. Vê como é injusto. Eu posso estar enganada, mas ela não pode estar enganando vocês. Lídia, se continuar com essa afirmação, vou embora. Vim aqui para consolá-la e ajudar a esclarecer o fato, e isso só acontecerá se, ao invés de continuarmos essa conversa tola, passarmos a procurar o que diz ter perdido. Está bem, Ricardo. Pode desarrumar todo o quarto. Antes de falar, eu o fiz diversas vezes, mas se não acredita na minha palavra, faça-o mais uma vez. Ela parecia tão certa, tão verdadeira em suas palavras, que Ricardo acreditou. O rapaz sentou-se ao seu lado e acariciou seus cabelos. Ele gostava de Lídia. Acostumara-se com sua companhia. Não havia como mãe de seus filhos e isso o deixava temeroso quanto ao relacionamento dos dois no futuro. Ele não sabia bem o que acontecia, mas quando estava com Teresa o dia era mais alegre, o céu mais límpido e as amarguras eram deixadas de lado. Já com a Lídia, parecia que tudo era controlado, ficava comedido e só via o dia passar sem grande interesse. Estava apaixonado e não sabia, tinha sentimentos que não distinguia. Lídia, deixemos por hora as coisas como estão. Estou deveras preocupado com minha mãe, pois é difícil digerir o que aconteceu com meu pai. Se me dá licença, vou fazer-lhe companhia. Vá, estou mesmo acostumado a viver só. Mesmo morando juntos, quantas vezes me deixou sozinha? Lídia, não moramos juntos, ficamos juntos quando você decidia que seria assim. Está bem, Ricardo. Se quer mesmo ver por esse lado, mas não falemos de nós no momento, como você disse, sua mãe precisa de quem lhe faça sala. Não era bem isso que o rapaz queria que ela entendesse. Apesar de sua mãe ter passado alguns martírios, tinha certeza que no seu coração só havia amor por aquele que pouco merecia. Vou indo. Espero você na sala. Assim que ele saiu, ela se transformou. Socou os travesseiros numa fúria incontida. Seu plano não havia dado certo, mas ela jurava que a situação ainda ia reverter-se. Lídia era fruto do meio em que vivia, fora criada por seus pais sem grandes sacrifícios. Cabia aos empregados zelar por ela. Quando estiveram na fazenda pela oficialização de um noivado que não aconteceu, foram embora agradecendo pela estada curta, que para eles foi um enorme sacrifício. Sem o luxo e o requinte que estavam acostumados, tudo mais os aborrecia. Lídia não conseguia entender a amizade e o relacionamento direto que eles tinham com Teresa. Não era só ciúmes que ela sentia, sentia-se menosprezada por aqueles que deveriam se curvar à sua chegada. Depois de colocar toda sua fúria para fora, preferiu ficar em seus aposentos, pois por hora o melhor era abandonar a arena. O cantar do galho acordou na casa quem pouco dormira. Ricardo estava inquieto pelas duas situações que ocorriam. A invalidez do pai e a absurda acusação de Lídia. Sabia que o assunto renderia. Conhecia bem. Saltou da cama e viu que suas pernas já respondiam bem às suas ordens. Pela preocupação por seu pai, esquecera-se da dor e de suas limitações ao andar. O que sentia ficara tão insignificante perante os últimos acontecimentos. Teria que começar o dia resolvendo a questão que Lídia absurdamente colocara. Antes mesmo de fazer seu desejum, foi ter com os empregados da casa e meio melindrado pelo que poderiam pensar começou a investigar o roubo. Senhorzinho, eu mesmo arrumei o quarto da moça Lídia, mas não vi joia nenhuma. Mas, mesmo se a tivesse visto, continuaria no mesmo lugar. Ricardo abraçou a velha mulher, já arrependido da pergunta feita. Minha boa ama, só queria saber se entrou mais alguém naquele quarto. Tenho certeza que logo tudo se esclarecerá, mas tenho que saber dos fatos,
pois logo Lídia estará de pé e me colocará isso. Quem esteve nesta casa e saiu e depois voltou foi Teresa. Ela deve ter tido suas razões para fazê-lo, mas tirar algo de alguém tenho certeza que nunca faria. Pergunte à moça Lídia sobre seus guardados. Ricardo abraçou-a, desculpando-se pela lamentável conversa. A casa ainda estava silenciosa, seus passos estalavam na madeira, sendo o único ruído atrapalhar seus pensamentos. Filho, acordou com o cantar do galo. Já estava desperto antes disso. Está moado, preocupação com seu pai, não é, filho? Com certeza. Mas não é só isso. Calúnias, injúrias, maledicência me tiram o sono. Está falando de ontem à noite? Mãe, me conhece bem e a Teresa tanto quanto a mim. Essa situação é injusta. Sabemos de seu caráter e o quanto é inverossímil essa acusação, mas algo sumiu, como afirmou Lídia, e isso dá um desconforto quanto à honestidade de quem nos cerca. Desconfia de alguém? Como poderia? São todos antigos trabalhadores da casa e por serem humildes não quer dizer que sejam desonestos. Filho, será que Lídia não esqueceu onde o tenha guardado? Ela afirma categoricamente que não, mas acusar Teresa só pode ser por ciúmes. Ciúmes de uma amizade de infância. Somos como irmãos. Sinto falta de Teresa pelo que ela significa para mim, mas deixemos de lado esse incidente, pois a preocupação é meu pai. Logo ele virá para casa, pois a recuperação será lenta e constante. Creio que mais uma semana internado ele retornará. Ele já despertou. Falou do acontecido? Ele está sedado. Como não podia mover-se, ficou muito inquieto e precisou de sedativos. Filho, como será daqui para diante? Quem tomará conta dos negócios, das terras, de tudo que sempre teve ele à frente? Mãe, você é forte e capaz. Por ora estou aqui e depois de formado vamos ver. Não se apoquente. Uma coisa de cada vez. Vamos ajeitar o local onde ele ficará e tudo o que deverá precisar. Sim, filho. Não vamos lamentar o acontecido, e sim rogar aos céus que nos dê forças necessárias para superar este momento com serenidade. Por acaso você sabe se Teresa já chegou? Estive na cozinha e ela não estava lá, mas ainda é cedo, com certeza ainda dorme. Ricardo estava enganado. Ainda estava escuro, parecendo noite e não dia que logo iria raiar, quando Teresa enrolou-se em sua manta xadrez e se pôs a caminho da casa das crianças. Tal qual seu amigo, não conseguira pregar o olho. Ser acusada de ladra realmente lhe tirava o sono, mas, ao se lembrar das crianças, sem saber se estavam alimentadas e sem correr nenhum risco, ficou desperta, esperando o novo dia mesmo antes de ele raiar. Preparou um farnel, pois pouco tempo poderia ficar afastada. Tinha compromisso com Dona Eleonora que, com certeza, apesar dos pesares, cumpriria. Ia apressada com seus pensamentos. Ao chegar próximo à casa, escutou pequenos choros e seu coração disparou. De passadas, passou a correr. Algo lhe dizia que sua presença seria mais do que necessária. Na soleira da porta, encolhido mediante o frio, estava Tonico. Assim que avistou Teresa, seus olhinhos brilharam. Para ele, ela era o anjo que sua mãe falara e ele tinha certeza que existia. Capítulo 12. O abandono. Teresa, estava chamando você. Que bom que escutou. Me chamava? Sua mãe ainda dorme. Ela nem voltou. Deve estar ainda procurando pelo pai. Teresa colocou a mão no peito tentando acalmar o coração, pois as batidas fortes pareciam que seriam ouvidas por quem estava perto e também com o coração a saltar. Deve ter sido isso mesmo. Na procura por seu pai, sua mãe deve ter perdido a hora, mas vamos entrar, que ficar aqui nesse frio não lhe fará bem. Era você que chorava? Não. Já sou grande, não vê? Ele levantou, encostou em Teresa, medindo sua altura com a mãozinha gélida. Sim,
já é um rapazinho. Será que esse valoroso rapaz está com fome? E seus irmãos, também estão acordados? Acordaram, mas fiz que continuassem na cama. Devem ter dormido de novo, porque estão em silêncio. Vamos entrar sem fazer barulho e verei o que posso fazer para aumentar o desjejum. Realmente as crianças dormiam. Teresa olhou-os penalizada. Uns se enroscavam aos outros como se quisessem se aquecer do frio ou talvez da falta do calor paterno e materno. Deles nem sinal. Enquanto preparava o que tinha prometido a Tônico, se perguntava como iria embora deixando-os ali à frente de todos os perigos. Onde estaria Mariazinha? Como pode largá-los se sempre foi uma mãe extremosa? Uma panela escapou de suas mãos fazendo um grande barulho, quebrando o grande silêncio. Logo cabecinhas levantadas saudaram a moça com alegria inesperada. Teresa. Ficamos quietinhos porque sabíamos que viria. Logo estava ela cercada por pessoinhas que já faziam parte de seu viver. Naquela hora, abraçando um por um, sentindo enlaçar seu pescoço bracinhos firmes, mas que ainda não davam para abraçá-la totalmente, sentiu quanto ainda eram pequenos e não poderia deixá-los entregues à própria sorte. Crianças, querem dar um passeio até minha casa? Passarão lá o dia, e logo que a mãe de vocês retorne irá buscá-los. Foi uma arrumação só. Uns corriam de lá para cá, outro dava cambalhota, outro já pegava as rotas roupinhas e colocava nos braços de Teresa. Calma, crianças. Parem um pouco, deixem-me respirar. Eu perguntei se queriam ir comigo, mas isso não quer dizer que não tenham que fazer a primeira higiene do dia. Assim que acabou de falar, Teresa deparou com um quadro simplório. Como já acontecera antes, eles pararam de imediato o que faziam e olhavam as mãozinhas e os pés, examinando-os para ver se estavam aptos à observação de Teresa. Não as mãos, mas cada um pega a escovinha que lhes trouxe e vamos lavar os dentes e o rostinho. Quem acabar primeiro, será também o primeiro a receber uma boa e gostosa fatia de bolo. Pronto. Estava dado o sinal para a nova algazarra. A claridade começou a entrar de mansinho naquela modesta habitação. Lembrando a Teresa que era hora de retornar. Crianças, vamos nos pôr a caminho. Vou deixá-los por algum tempo em minha casa enquanto cuido de alguns afazeres na casa de Dona Eleonora. Vai nos deixar sozinhos como fez o pai e a mãe. O rostinho de Tônico era só preocupação, o que não deveria acontecer ainda em idade tão tenra. Onde vou deixá-los será fácil me verem. De vez em quando vou acenar para vocês da varanda, dando-lhes a certeza de onde estou. Tônico chegou bem próximo da moça, puxou-lhe a saia pedindo que abaixasse para escutá-lo. Teresa, lá mora aquele homem de quem não gosto. Acho melhor ficar aqui com meus manos e esperar a volta da mãe e do pai. Tônico, confie em mim. Será melhor para você e seus irmãos. Deixarei um bilhete para Mariazinha e logo que ela retornar irá buscá-los. Teresa não quis falar para aquela criança que o Sr. Augusto os estava impedido de fazer qualquer coisa. Não podia encher mais a cabecinha daquele anjinho. Teresa pegou pelo ombro, olhando bem em seus olhos, fez de novo a pergunta. Então, Tônico, você confia na Teresa? O menino balançou a cabecinha em sinal afirmativo. E isso também foi o sinal para os demais se porem porta fora. Foi uma longa caminhada. Enquanto uns iam à frente, sempre havia quem tinha perdido o calçado, fazendo-os retornar. Era uma pedrinha diferente que paravam para colocar no bolsinho ou era uma flor com algum inseto pousado que lhes prendia a atenção como se nada mais existisse. Crianças, se não apressarmos o passo, quando lá chegarmos já será hora de ir voltar. De imediato eles pararam e se puseram em fila de cabeças baixas como se fossem soldadinhos. Andaram um pedaço em silêncio e Teresa não aguentou. Por que o silêncio? Tônico, fale a seus irmãozinhos que não dê um pito, só tenho que chegar antes que Dona Eleonora desperte. O menino, como se fosse já um rapazinho, mãos nos bolsos e olhar sério,
Deu a devida explicação. Teresa, se não formos bons meninos, você nos levará de volta para casa, não é? Não queremos ficar sozinhos. Se a mãe não aparecer mais, podemos ficar com você para sempre. Agora foi a vez de Teresa estancar sem conseguir sair do lugar. Ainda não tinha pensado nessa possibilidade. Onde estariam os pais daquelas crianças? Intrigava e era motivo de preocupação, mas que eles não retornassem mais. Deus! Pensou Teresa. Sua situação já era delicada em relação a sustento e habitação, mas ficar com as crianças se algo acontecesse era uma ideia que ainda não tinha lhe passado pela mente. Sentiu puxar-lhe a saia e despertou de seu devaneio. Teresa, vai chegar atrasada se ficar aí parada. Sim, crianças. Vamos dar uma boa corrida que fará bem aos nossos pulmões. Correr. Aquela sim era uma palavra mágica. Teresa frente corria em direção a um grande monte de feno e se jogou nele como fazia em criança. Logo vários corpinhos lhe caíram em cima numa grande algazarra. O silêncio estava quebrado, apesar de ter começado cedo a lida. As crianças estavam maravilhadas e até esqueceram suas dores. Teresa era seu anjo bom. O sol brilhava em toda a sua força quebrando o gelo, tanto do ar quanto daqueles pequenos coraçõezinhos. Diverte-se em vez de trabalhar? Dona Eleonora deveria vê-la agora. Sua máscara de boazinha cairia. Livre-se desses pequenos moleques que a cozinha espera. Não esqueça que ainda espero a devolução de minha preciosa joia. Lídia deu as costas deixando Teresa sem ação. As crianças como sempre pareciam pedrinhas em meio ao feno. Teresa levantou-se, colocou um sorriso no rosto e fez voltar a alegria àqueles rostinhos angelicais. Vamos, crianças. Quero deixá-los abrigados em minha casa enquanto trabalho. Tonico puxou-lhe a vestimenta retirando o feno nela grudado. Teresa ainda brincou, esticando os braços fingindo ser um espantalho. As crianças caíram na gargalhada e o rostinho sério de Tonico desanuviou. Teresa do jeito que estava correu até sua casa, seguida pelos pequeninos que lhe imitavam. O que acontecera antes ficou esquecido perante a mágica do amor que Teresa tinha por eles. Tonico foi o primeiro a adentrar. Aqui que você mora. Sua casa parece um palácio. Já esteve em um palácio? Claro que não. Mas a mãe conta histórias de princesas e príncipes que moram em palácios. Você não é uma princesa? Teresa ficou emocionada. Onde estaria aquela mãe que tão bem soube criar os filhos até aquela data? Tonico, somos o que quisermos ser. Mas agora peço que seja o guardião deste palácio e cuide para que seus pequenos habitantes não saiam por aí a correr. A varanda é o limite para as brincadeiras. Atrás da casa tem uma horta que vamos cuidar assim que eu voltar. Vai nos deixar sozinhos. Sabe onde é a casa grande? Se algo acontecer, vá me chamar. Se você sumir como o pai e a mãe. Eles também falaram que voltariam logo e o dia sumiu e a noite desceu e eles não voltaram. Está vendo ao longe aquela grande varanda? De tempos em tempos, lhe acenarei. Assim está bem? Não sei. Tenho medo que não volte. Tonico, se a tristeza se instalar em seu coraçãozinho, seus irmãos também ficarão tristes. Acredite em mim. O menino limpou uma lágrima que teimava em escorregar pelo seu rostinho e sorriu timidamente. Teresa saiu da casa com o coração partido. Tinha obrigações a fazer e as cumpriria. Não podia desapontar quem lhe tinha confiança plena. Isso foi mais do que demonstrado no momento em que foi acusada de roubo. Sacudiu a cabeça querendo espantar tristes acontecimentos. Pedro, foi bom encontrar você. Já que diz que tudo sabe, que nada acontece sem que tenha posto as vistas, poderia me fazer um favor? De imediato. Apesar de você não ser patroinha, seu pedido, rainha, é uma ordem. Ele falava galantemente com o chapéu encostado ao peito, o que foi motivo de riso. Teresa, sou motivo de chicota. Pedro,
Você é engraçado querendo ser galanteador. Mas vamos ao que interessa. Já lhe perguntei sobre os pais das crianças, que, como você já deve ter visto, estão em minha casa. Você rodeou e acabou por não dizer se sabe de seus paradeiros. O homem coçou a cabeça e entregou. Dizem as más línguas, que não sou eu. Ele nem terminou de falar e já se benzia, continuando. Dizem que o pai das crianças se enrabixou por uma cabocla e juntaram as trouxas indo embora por esse mundão. E Rosa Maria? Dizem que lhe foi o encalço. Não. Não pode ser verdade. Ela não deixaria os filhos entregues à própria sorte. Não deixou. Ela sabia que teria quem cuidasse deles. Quem? Teresa, pensei que fosse mais esperta. Professorinha que é, parece nada a saber da vida e das pessoas. Está bem, Pedro. Já vi que nada sabe. Simples deduções ao que parece. Simples o quê? Deixa-me chegar, Pedro. Estou atrasada. Tenha um bom dia. Ela se afastou, deixando aos resmungos. Assim que subiu os degraus que davam à grande varanda, deparou com Dona Eleonora. Teresa, minha filha, pensei que não viesse mais. Desculpe o atraso. Tive pequenos assuntos a tratar. Mais do que cuidar do serviço, preciso de sua companhia. Depois de dar as ordens necessárias na cozinha, venha ter comigo. Precisamos aprontar um cômodo aqui por baixo, pois logo, Augustus retornará. Teresa abraçou-a ternamente, prometendo logo voltar. Assim aconteceu. Um quarto que era destinado a hóspedes foi desarticulado e providenciou-se o que Augustus iria precisar. Em meio aos afazeres, Teresa pedia licença e ia até a varanda. Ao longe, várias mãozinhas lhe acenavam, e Teresa retornava ao quarto com o rosto iluminado. Teresa, minha filha, está estranha. Está desassossegada. Por ora, Teresa não queria lhe falar das crianças. Ela já tinha tantas preocupações. Falar dos pequeninos em sua casa significava lhe contar sobre o desaparecimento dos pais. Então, era melhor por enquanto deixá-los de fora. Fui respirar um pouco de ar puro e acenar para as criaturinhas de Deus. Eleonora sorriu sem entender bem a colocação das palavras. Logo entrava no quarto Lídia e não deixou de escapar o comentário. Diz que não é arrumadeira da casa e o que faz no momento é diferente disso? No exato momento que Lídia adentrou no quarto, Teresa forrava a cama com delicadeza e esmero. Senhorita Lídia, o que faço agora poderia também fazer. Arrumar um cômodo, uma casa, seja lá o que for, não desmerece ninguém. Dona Eleonora, ainda bem que está escutando. Uma reles empregada ousa fazer comparações. A senhora vai me desculpar, mas o erro está em quem dirige esta casa. Lídia. Não acha que já está passando dos limites? Apesar de ainda faltar uma semana para o término das férias, é melhor apressar sua volta, disse Ricardo entrando no quarto. Ricardo, está me mandando embora por causa dessa empregadinha? Eleonora achou que era hora de dar um basta em tão tola discussão. Lídia, esta casa é conduzida com amor e igualdade entre todos. Quem aqui trabalha não é pior nem melhor do que qualquer um que aqui habita. Creio que Teresa merece suas desculpas. Não acredito no que estou ouvindo. Fui roubada, humilhada, e ainda tenho que pedir desculpas. Teresa se adiantou e, antes que ela continuasse, pediu licença, saindo do quarto. Precisava respirar ar puro. Precisava deixar lá dentro do quarto as injúrias sentidas. Teresa tirou o avental que lhe rodeava a cintura, foi até a cozinha, pegou a panela em que tinha separado o que iria servir às crianças e foi para casa saindo pelos fundos. Teresa. Lá vem Teresa. Foi uma correria só. Assim que avistaram a moça, iniciaram uma desabalada carreira. O primeiro a chegar foi Tonico. Teresa, estávamos esperando que saísse pela varanda e você nos enganou direitinho. Audiolivro realizado pelo canal
Surya Chand Audiobook. Ele falava e eu enlaçava pela cintura como se quisesse certificar-se de que ela realmente estava ali. Tônico, aconteceu algo? Está assustado? Não. Eu sabia que você não ia demorar. A vovozinha disse que ficássemos quietinhos que logo retornaria nos trazendo comida fresquinha. Vovozinha? Onde está ela? Na sua casa. O coração de Teresa disparou. Suas pernas amoleceram, que parecia não quererem mais sustentá-la. Os outros pequeninos aproximaram-se, fazendo Teresa despertar. Teresa, vamos. Você falou que íamos mexer com a terra. Vamos, crianças. Quero ver quem chega primeiro a casa. Foi uma correria só. Logo Teresa estava às gargalhadas, pois os maiorzinhos, podendo ser os primeiros a chegar, esperavam os que ficavam para trás e foi isso que fez Teresa desanuviar-se. Eles assim que entraram postaram-se à mesa, pois o cheirinho delicioso do que Teresa tinha nas mãos só poderia ser para eles. Estão famintos? Várias cabecinhas responderam em sinal. Pois, se querem comer, que tal irem lavar as mãozinhas? Enquanto faziam o que foi mandado, Teresa percorreu a pequena casa procurando alguém que tinha certeza não estar mais ali. Mais além. Longe das formas humanas, mas sempre ligadas ao coração. Emerecilda, você pediu e foi atendida, mas, se ficar amuada, fará mais mal do que bem a menina. Preocupo-me com o amanhã. Como sustentará aquelas crianças se ela ainda é uma delas? Está enganada. Teresa é moça formada tanto em tamanho quanto em lucidez. Vamos orar ao Pai e pedir para ela e todos que a cercam, serenidade, paz e harmonia. Mas a moça da cidade não a deixará em paz. Se acredita nisso é melhor orar com mais fervor. Agora vamos, que o trabalho nos espera. Muitos chegam e precisam de consolação. Já aprendeu que ajudando ao próximo estamos nos ajudando primeiro. A mão estendida fortalece os dois lados. Emerecilda viu que estava sendo egoísta em sua dor. Aprender a ajudar aos que chegavam como ela, coração partido pela separação, pelo desespero de não poder mais compartilhar os momentos certos e incertos com as pessoas amadas. Ela tinha que ensinar o que aprendera. Laços não se desligam, mas, para que isso aconteça, tem que se ter o aprendizado que o desespero, a não aceitação da nova caminhada, o ficar ao lado dos seres amados sem ter a compreensão do todo, não fará bem a ninguém. Assim que chegou, Emerecilda era um mar de lamentos. Suas dores sentidas chegavam até quem ela deixara. Mas, com carinho e dedicação daqueles que a cercavam e conduziam pela escola astral, o entendimento veio aos poucos. Emerecilda sempre foi guerreira, mulher de muita fé. Quando seus filhos quiseram partir à procura de novos horizontes, apesar de ficar com o coração partido, cada um levando-lhe um pedaço, não os impediu. A mãe de Teresa, a última que partiu, foi aconselhada, mas não impedida. Vamos, Emerecilda, deixe os pensamentos por hora e vamos, pois o trabalho nos espera. Emerecilda seguiu seu instrutor espiritual, mas os pensamentos acompanhavam, e distraída que estava não via por onde passava. Emerecilda, sempre foi uma admiradora constante das obras de Deus, mas agora nem olha o que a rodeia. Desculpe. Tentei deixar de lado minha preocupação por Teresa, mas não consegui. Olhe mais adiante. Veja quem está cuidando dos vastos jardins. Prudêncio. Deus. Não é que falaram que ainda haveria. Pensei ser impossível. Você quis ficar com nossa menina e pensei que nossos caminhos nunca mais fossem se cruzar. Você está muito bem. Não tão bem ainda. Deixaram-me fazer o que mais gosto. Aos poucos o entendimento me vem e vejo o que poderia ter feito e deixei de fazer. Você foi um bom homem. Foi pouco. Fui omisso. Meus filhos partiram e desencarnei sem sabê-los bem. Fui cúmplice de quem fora nosso patrão, de seus feitos. Não, não fale assim.
Sabe que não é verdade. Não, Emerecilda. Aqui aprendi. Se você sabe que o mal está sendo feito e nada faz para mudar, está sendo participativo. Eu vi e nada falava. Se não o fiz com meus atos, pouco fiz com minhas palavras. O Senhor Augustus não tem limites, disse ainda. Agora ele está limitado. Como sabe? Então, graças aos céus, ele mudou. Ainda não, meu velho. Posso ainda chamá-lo assim? Perguntou ela quem a guiava. Apesar de Prudêncio não ter mais essa casca envelhecida, o velho significa a vida plena que viveram, o tempo. Sabe, Emerecilda, vocês optaram por uma vida simples desde que ficassem juntos. Em vidas passadas, os dois foram filhos de fidalgos que viviam se batendo em guerras frívolas. O amor de vocês foi impossível, acabando por fazer desencanar o amor de sua vida, quando ele foi inocentemente pedir um basta, que a paz fosse selada. Não fui ouvido e, na volta, em uma emboscada, deu término em sua estada terrena. Você passou a viver em um mundo próprio. Trocava de vestimenta com suas camareiras e cuidava nas ruas daqueles que com tantas batalhas acabavam desencanando de fome, frio ou feridas infeccionadas. Você colocou todo o amor que sentiu por alguém que partira para ajudar ao seu próximo. Continuou sua missão até que um dos que você cuidou era de mal sem cura. Mais tarde, ao se encontrarem de novo, depois de um tempo em preparo, tiveram a permissão de viverem de novo, agora juntos, um amor simples, mas de paz e harmonia. O que não posso entender é que todo esse amor não conseguiu segurar nossos filhos perto de nós. Cada um teve uma história a seguir, mas lembre-se de que o caráter, a fé, o amor de vocês foi a força para que seguissem adiante. Eles também fizeram parte da vossa história, mas, ao contrário de vocês, deveriam partir e resgatar em uma nova existência o que não conseguiram em outra. Mas Deus em sua benevolência deixou que eles antes pudessem usufruir desse amor que por eles foi impedido anteriormente. Nossos pais entenderam agora. Ainda é muito confuso. Teresa também faz parte dessa história. Por agora já é muito o que puderam saber, vamos deixar o restante para dias futuros. Emerecilda, que daquele lugar não queria mais sair, ia pedir, mas foi antecipada. Emerecilda, seus pensamentos são claros como tudo que aqui vê. Poderá sempre vir aqui quem sabe até ajudar Prudêncio. No momento os dois têm que caminhar separados, não por castigo ou algo parecido, mas por aprendizagem. Emerecilda se afastou, novamente conduzida por aquele que falava, e o som parecia música melodiosa. Ao olhar para trás, viu que seu velho voltara aos afazeres. Estava em paz. Enquanto isso, na casa de Teresa. Teresa, fizemos direitinho o que você mandou. Olhe como estão limpas nossas mãos. Desculpem, crianças, estava distraída e nem vi que já estavam à minha espera. Teresa apressou-se em distribuir nos pratos o que ainda estava fumegante. Os olhinhos das crianças brilhando, a vivacidade em seus rostinhos, eram panos brancos colocados sobre as aflições da moça. Enquanto as crianças devoravam o que tinham à frente, ela foi sentar-se na varanda. Estava deveras cansada. Não ficou muito tempo só. Então diz que nada tira da casa sem que lhe seja permitido, mas, como eu já me informei, não foi com permissão que trouxe o que deveria ficar na casa grande. Lídia, estou cansada demais para lhe responder. Já que não gosta de misturas e comparações, não é melhor voltar para onde deveria estar nesse momento? Só vim avisar-lhe que você não ganhará esse jogo. Jogo da vida. Ou você não sabe que essa vida é um jogo? É tola. Não sei o que tem de tão especial para cativar quem teme em defendê-la. Deve ser magia. Mesmo cansada, Teresa levantou-se para responder à altura, sem deixar sua meiguice de lado. Teresa caminhou até ela e falou com sinceridade. Me acha tola, mas quem será mais tola?
Tem ao seu lado pessoas, e já deveria ter percebido, que transbordam em amor. Em vez de compartilhar, usufruir de suas companhias, tudo o que faz é destilar veneno. Eles estão passando por momentos difíceis e você só faz aumentar essa agonia. Como ousa falar assim comigo? Lídia esbravejava. Senhorita Lídia, estou em minha casa. Vamos ver por quanto tempo. Lídia pegou as saias para poder correr melhor. Foi até a casa de Teresa, pois a viu passar com o que levava para as crianças e foi até a cozinha verificar. Ela não sabia para quem seria, pois a pergunta ao serviçal foi se Dona Eleonora tinha dado ordens para Teresa levar algo para alguém. Com a resposta negativa, viu que tinha a moça em suas mãos, mas a tranquilidade de Teresa desarmou. Chegou a casa esbaforida e deu de encontro a Ricardo que estava à sua procura. De onde vem para estar nesse estado? Fui mais uma vez me humilhar. Tentei fazer ver a Teresa que nada tenho contra ela, mas, em troca, só recebi palavras como se fossem facas afiadas vindo diretas ao meu coração. Lídia chorava abundantemente. Ricardo abraçou-a desconcertado. Lídia, sossegue. Não sei o que aconteceu entre você e Teresa. Amo as duas de maneira diferente. Ela nem o deixou terminar. Rosto molhado, face brilhante e corada, rosto angelical, segurou o rapaz com as duas mãos e formulou a pergunta a qual com certeza ele não saberia de fato responder. Ricardo, ama-me como sua futura esposa, não é? Ela encostou seus lábios nos dele, talvez temendo a resposta. Ricardo afastou-a delicadamente. Lídia, peço sua compreensão. Meu pai está para chegar a qualquer momento, não tenho cabeça para idílios. Me perdoe. Eu que tenho que pedir desculpas, meu amor, pela infantilidade. Você com tantas preocupações, e eu me comportando como uma mocinha desvairada. Me perdoe. Mais uma vez o rapaz ficou desconcertado. A beleza de Lídia, seus olhos brilhantes, o confundiam. Mas só por instantes. Seu olhar se desviou e foi até onde risadas de crianças desanuviavam tristes pensamentos. Lídia, essas risadas de crianças vêm da casa de Teresa. Como posso saber? Ela me expulsou antes que eu tenha me aproximado da porta. Ricardo nem escutou as últimas palavras. Seus olhos não conseguiam se desviar de um ponto distante. Lídia, minha mãe deseja lhe falar. Vou dar algumas ordens aos empregados, depois irei encontrá-la. Ricardo beijou-lhe a face, e Lídia estufou o peito. Mais uma vez ela ganhou a luta, isso pensou ela. De fato o rapaz tinha ordens a dar, mas a desculpa foi para que fosse averiguar o que estaria acontecendo na casa de sua boa amiga. Teresa, veja quem vem chegando. Teresa muou. Com certeza ele tinha vindo tomar satisfações pelo desacerto com a Lídia. Bom dia. Então, Teresa, eles não voltaram. Ricardo evitava falar claramente, pois era ouvido por muitos. Crianças, vão brincar. Tonico, vá com eles para trás da casa. Como lhe falei, lá tenho que colher. Leve essas tinas que já separei, que logo estarei com vocês. O menino bateu continência e saiu em retirada tendo seu pelotão acompanhá-lo. Como vê, tive que trazê-los para não deixá-los sozinhos com fome e medo a rondar-lhes. Sabe o que aconteceu a seus pais? Só sei o que escuto aqui, acolá, mas nada de concreto. A única certeza que tenho é que não vou deixá-los sozinhos e para isso conto com sua compreensão. Claro, Teresa. Em que posso ajudá-la? Permitindo que eles fiquem aqui por hora, já seria de grande ajuda. A casa é sua, esqueceu? Não é assim que pensa seu pai. Eu aqui estou à frente de tudo, mas, mesmo se assim não fosse, não deixaria esta casa. Está bem, não fique furioso, que isso não fará bem a ninguém. Você encontrou Lídia. Esbarrei-me com ela. Disse-me que tiveram um novo atrito. Não quero falar sobre isso. Me magoa demais.
Tenho que estar bem, pelas crianças. As crianças têm razão. Você parece um anjo. Sabe bem que não sou. Dei aos meus avós muito trabalho quando pequena. Você? Como poderia? Era um doce de criança. Lembra as nossas correrias em que entrávamos casa dentro, pés sujos de lama, manchando o assoalho? Teresa deu uma sonora gargalhada. Era muito bom relembrar a infância. O rapaz viu a alegria estampada naquele rosto angelical e teve ímpetos de abraçá-la. Foi um breve momento em que o tempo parecia ter parado. Teresa, não vem? Tonico estava à porta, braços cruzados, fisionomia fechada. Ricardo, me perdoe. Tenho que ir. Prometi às crianças ajudá-las a mexer com a terra. Elas ficarão aqui. Permite? Teresa, já lhe disse que a casa é sua e se assim é. Não posso levá-los de volta sem sabê-los cuidados. Deixei um bilhete onde estariam. Se Rosa Maria não vier, também não os levarei. Estou preocupada com o que pode. Teresa não continuou, pois percebeu olhinhos brilhantes a espreitá-los. Depois conversaremos. Não quero que as crianças nos ouçam. Vai voltar à minha casa? Deveria, mas não queria deixá-los sós. Direi à minha mãe que está muito ocupada. Na verdade está maravilhosamente ocupada. Parece mãe dessa turminha. Ricardo, não é hora para brincadeiras. Ricardo retirou-se deixando sua risada no ar. Quando foi procurá-la, estava com o coração apertado, agora saía de sua casa com a face transformada. Dias passaram e a situação não mudara. Lídia evitava encontrá-la. Ricardo contornou a situação anterior dizendo que ela cumpriu ordens ao deixar a casa carregando refeição, e foi do mesmo jeito nos dias que se seguiram. Dona Eleonora não soube das crianças, pois entregava-se à leitura. O evangelho era lido e relido. Dele tirava forças para a compreensão dos acontecimentos. Capítulo 13. O enfermo retorna. Ricardo todos os dias ia até a casa de saúde e numa dessas vindas trouxe quem já era muito esperado por Eleonora. Ela ficou deveras emocionada ao vê-lo, pois Ricardo, sempre dizendo que ele logo estaria de volta, fez com que ela aguardasse sua chegada em meio às orações. Augustus, apesar do pouco tempo afastado, estava irreconhecível. Magro, ossos do rosto sobressaindo, olhar distante, palidez total. Eleonora enxugou as lágrimas que teimavam em descer por sua face. Não era hora para choros, pensou ela. Tinha que ter forças para que seu esposo sentisse que ali estaria seguro e que logo retomaria todas as funções. Ricardo, chame Pedro. Não vai conseguir sozinho acomodar seu pai. Eu ajudo, disse Teresa. Teresa, minha filha, deixe isso para homens. Será esforço demais. Terá que ser esforço com cuidado e essa parte uma mulher sabe fazer melhor. Se assim o diz. Lídia nem apareceu. Viu da janela que chegavam, mas não queria presenciar cenas de lamúrias. Esperava mais de suas férias. Não tinha conseguido o noivado, e agora Ricardo se dedicava exclusivamente ao pai. Ainda tinha a insuportável Teresa. Assim pensando, preferiu pegar um livro e dedicar seus pensamentos a ele. Na parte baixa da casa. Quando Teresa foi ajudar o rapaz e tocou em Augustus, naquele corpo inerte, seus olhos deram de encontro àquele olhar que antes fixava o vazio. A moça estremeceu. Parecia que as forças lhe fugiam e só deu tempo de abaixar na cama aquele corpo sustentado pelo lençol. Teresa cambaleou, no que foi amparada por Eleonora. Teresa, está pálida. Não falei que era muito esforço para uma mocinha? Teresa mal pode responder. Estava fraca, suas pernas pareciam amolecidas, sem poder sustentá-la. Filha, não deve estar se alimentado direito. Sente aqui quando melhorar vá até a cozinha e tome um bom caldo quente. Ricardo a olhava tentando entender. Teresa era uma moça forte, de muito equilíbrio. Tanto no corpo quanto na mente.
O rapaz se perguntava se seria a situação em que se encontrava seu genitor que a deixara assim. Sabia que ela o temia, tinha consciência que muitos o temiam. Olhou aquele corpo inanimado e sentiu dó. Pobre pai, pensou ele. Sempre tão ativo, dono de todas as situações e agora. Filho, vamos acabar de ajeitar o que você começou. Parece disperso. Eleonora falava e arrumava o esposo entre cobertas. Ricardo, tem que ver o receituário. Com orações e muito zelo, tenho fé que essa situação em que se encontra seu pai logo se inverterá. Mãe, tenho que lhe falar. Ricardo tinha certeza que, se o pai não tinha forças para se movimentar, faculdade não lhe faltava para entender o que diziam. Quando ficou a sós com a mãe, passou-lhe o que lhe foi dito. Mãe, os exames laboratoriais nada acusaram, como também as radiografias feitas. O que os médicos pensaram antes foi por terra. Os exames revelados nada acusaram que possa deixar o pai nesse estado de prostração. Como? Esse foi o diagnóstico. Como então ele se encontra nesse estado? Não sabem, mãe. Foge ao conhecimento deles. Deus. Eleonora sentou-se, pois não conseguia manter-se de pé. Dona Eleonora, escutei o que Ricardo lhe falava. Desculpe a intromissão, mas esses médicos daqui usam uma medicina atrasada. Leve-o para a cidade grande e verá que logo o diagnóstico será acertado. Ligarei para meus pais, que com certeza não lhes negarão hospedagem. Lá será melhor para procurarmos um bom profissional, ou vão deixá-lo morrer à míngua. Lídia. Ricardo estava ficando exasperado com o comportamento da moça que não tinha meias palavras. Dona Eleonora, apesar do sofrimento, estava sempre condizente. Lídia, agradeço sua preocupação. Augustus agora está entre os seus, e isso com certeza ajudará em sua melhora. Se for necessário, faremos o que sugere e desde já agradeço a acolhida de seus pais. Agora deixe-me voltar ao quarto, pois ele pode estar precisando de ajuda. Eleonora se retirou, deixando os dois num clima tenso. Lídia, meça suas palavras. Apesar de meus pais morarem aqui, não estão isolados do mundo. Ele fez os exames devidos e os resultados são claros. Na queda não houve nenhuma lesão como se pensou a princípio. Agora que lhe dei as explicações devidas, com licença. O rapaz retirou-se, fazendo chegar ao rosto da moça o vermelhão. Lídia sentiu-se ilhada por um mar revolto, infestado de tubarões querendo lhe devorar a qualquer momento. Sentiu falta de casa, das compras feitas quando algo a aborrecia. Seu pai era benevolente quanto a preencher os cheques sem dar-lhe limites. Comprava o que já tinha e chegava em casa com caixas e mais caixas que nem se importava em abrir. Lídia ficou amuada. Isolou-se em seu quarto e mergulhou na leitura, esquecendo que alguém poderia precisar de sua ajuda. Ricardo saiu de casa em passos apressados sem direção certa a tomar. Escutou ao longe risadas de crianças e sem perceber para lá se dirigiu. Em meio ao caminho, parou e tomou direção contrária. Agora tinha certeza de seus passos. Chegou onde queria e bateu palmas para chamar a atenção de quem estivesse na casa. Nada. Nenhum ruído. Aproximou-se para bater na porta e, quando fê-lo, ela abriu sem um ranger. Senhora, há alguém em casa? Nada. E, como a casa era minúscula, só com um olhar via-se que estava deserta. Só um papel, folha que fazia parte de um caderno, balançava com o vento vindo da porta. Estava preso na borda da mesa e chamou a atenção do rapaz. A situação permitia que fosse lido sem ser intromissão. O rapaz começou a ler e teve que se sentar com a revelação. Rosa Maria explicava na carta o sumiço e entregava as crianças aos cuidados de Teresa. Mas o que baqueou o rapaz foi o motivo da partida. Dizia ela. Teresa, não consegui suprir minha mesa só com o plantio. Antônio foi embora e ele teve fortes motivos para isso. Fui culpada.
Exigi demais dele, mas, mesmo assim, fui tentar trazê-lo de volta, pois o amo. No entanto, meu passado me condena. Fui fraca. Podia ter fugido, mas os trocados deixados na mesinha eram a comida dos dias que se seguiam. Só não me arrependo de ter tido as crianças e de não as ter despejado fora como queria quem me engravidou. Quando o Antônio veio morar comigo, nunca mais permiti que esse homem de mim se aproximasse. O nome dele nunca havia revelado. Quando do acidente do barranco, esse lugar nos foi oferecido e aí começou minha expiação. Ele voltou a me procurar e minha paz acabou. Quando numa discussão disse-lhe que não permitiria que me usasse mais, que eu tinha meu esposo, minha família formada, não pensei que Antônio estivesse já em casa e a tudo tivesse escutado. Teresa, cuide de minhas crianças. Vou em busca de trabalho e, quando tiver condições, volto para buscá-los. Não pense que não os amo. Eles são minha vida. Com certeza terá a ajuda da casa grande e não será mais do que uma obrigação do Sr. Augustus. Me perdoe. Beije meus filhos por mim. Meu pai, até onde vai sua culpa? As crianças. Deus. Não, ele não seria tão sem escrúpulos. O rapaz ficou ressabiado. Que atitude deveria tomar, ele se perguntava. Seu pai, da maneira que estava, não poderia responder por nada. O rapaz dobrou o papel, guardou-o e tomou caminho para a casa de Teresa. Essa nem o viu chegar, pois estava entretida com várias histórias que cada um insistia em lhe contar. Será que posso interromper só um pouquinho? Tonico nem esperou Teresa responder. Venha, sente-se. Estamos contados para Teresa as histórias que nossa mãe nos conta para a gente dormir. Se me permitem. Estavam todos sentados no chão da pequena sala. Teresa chegou-se para perto dos pequenos, deixando espaço para que Ricardo pudesse ocupá-lo. Teresa, tenho que lhe falar. Fui até a casa dos Sil. Vários dedinhos foram aos lábios indicando a Ricardo que o momento era só para escutar. Ele os olhou e sentiu uma ternura imensa. Maior do que já lhes tinha. Desculpem. Esperarei minha vez. As histórias pareciam intermináveis. Apesar da paciência do rapaz, seu tempo era pouco. Teresa. Sil. Ainda não é sua vez. A mãe nos diz que, quando um fala, os outros só têm que ter ouvidos. Teresa olhou para Ricardo, deu um sorriso e fez sinal para Tonico, que concordava plenamente. Depois de várias historinhas contadas, e muitas foram motivo de muitas risadas, chegou a vez de quem agora esperava por isso impacientemente. Então, agora posso contar minha história, não é? Tonico afirmou com a cabeça e várias cabecinhas o imitaram. Então, Ricardo continuou. Vou fazer o seguinte. Contarei uma história para todos, mas peço a vocês um breve tempinho para falar a sós com Teresa. Concordam? Houve um silêncio. Nenhuma das crianças queria ficar longe de sua fada madrinha. Crianças, não sairei daqui. Vou até a varanda ver o que esse moço de reluzente armadura quer com essa feia donzela e logo voltarei. As crianças riram de rolar no chão. Feia. Como Teresa podia se achar feia? Eles não entendiam, pois para eles ela era a mais linda das princesas das historinhas que ouviam. Ricardo pegou a moça pela mão, que se deixou conduzir até o canto da varanda, onde de certo as crianças não os ouviriam. Teresa, fui até a casa das crianças. Você sabia que elas estavam aqui? Foi procurar seus pais? Precisava fazer algo. Elas não poderiam ter sido abandonadas. Nem os animais têm tal comportamento. Mas quero lhe falar do que encontrei. Achou-os. Agora era Teresa quem estava impaciente com os rodeios do moço. Ela deixou-lhe um bilhete. Nele pedia que ficasse com as crianças até que pudesse buscá-los. Isso, segundo ela, acontecerá quando encontrar trabalho para sustentá-los. Mas disseram que tinha ido em busca do marido. Isso ela também fala.
Não o culpa, pois diz que, se existe um culpado, ele certamente não é. Ricardo, se ela escreveu tudo isso, não fica mais fácil se me der a carta. Ricardo remexeu os bolsos à procura de algo que, com certeza, não queria encontrar. Teresa, desculpe. Fiquei tão desnorteado que a perdi. Devo ter deixado cair, tão apressado estava em chegar aqui para lhe falar. Que pena. Mas se sabe exatamente o que continha, não tem grande importância tê-la perdido. Rosa Maria pedia que você cuidasse das crianças. Se o fardo fosse pesado demais, que pedisse auxílio na casa grande. Com certeza ela se referia à minha família. Com condições para tal estou eu e minha mãe. Essa com certeza não negará ajuda. São muitas bocas para alimentar, de onde você tiraria o sustento? Teresa ficou muda. Estou apavorada. Em pouco tempo perdi 2 seres que eram a luz da minha vida e agora me vejo cercada de vários pirilampos. Consegue entender? O que posso lhe dizer é que é minha obrigação ajudá-la a cuidar deles. Não quero que nada lhes falte. Peça ajuda à esposa de algum peão. Diga-lhe que pagarei regiamente. Mandarei alimentos necessários e, se faltar algo, quero que todos os dias faça uma lista do que for necessário, não esquecendo as guloseimas que toda criança gosta. Ricardo, não preciso de tanto. Eu mesma dou conta do trabalho. São ótimas crianças, será trabalho fácil. Também tenho certeza que será por pouco tempo. Deus há de permitir que não seja longo tempo que a mãe se manterá afastada. Não importa o tempo, e sim que nada lhes falte. Agora tenho que deixá-los, pois minha mãe, com certeza, procura por mim. Só tenho que agradecer, pois, quanto ao que antes me assustava, moradia e sustento dos pequeninos, você nos trouxe um alento. Como sempre, você é um bom amigo. Ricardo beijou-lhe a face e uma imensa ternura os envolveu. Ainda pensando nas crianças, chegou em casa, e uma voz áspera o despertou. Ricardo, me magoando se encontrar com aquela que me tem desprezo. Ricardo passou por ela afastando-a delicadamente, pois sua figura impedia que adentrasse a casa. Ricardo. Estou falando com você. Lídia, esse ataque nesse momento não procede. Estou cansado e tenho que ver meu pai. Com licença. A moça bateu os pés, quase espumando de tanta raiva sentida. Sua fúria envolvia-a em uma energia negativa que mais mal lhe fazia, e ela não se dava conta disso. Ainda descontrolada, foi até o quarto que lhe foi destinado, abriu o baú onde colocara suas roupas para viajar e jogou-as como se estivesse jogando em quem cada vez mais tinha vontade de esganar. Essa era a sua visão. Viu o que queria, pois deixava sentimentos ruins tomarem conta de seu ser. Assim que terminou o que queria fazer, desceu as escadas, puxando o que deveria ser carregado com cuidado. O barulho fez com que Ricardo fosse averiguar e ficou espantado com a cena. Lídia, enlouqueceu? Louca, vou ficar se continuar aqui por mais tempo. Então, de novo, a atriz entrou em cena. Ela sentou-se em meio à escadaria e soltou um convulsivo pranto. De imediato amoleceu o coração daquele ingênuo rapaz. Lídia, está parecendo uma menininha com esse chororó todo. Onde pensa que vai uma hora dessas? Ricardo pegou a mala que ia acabar de rolar escada abaixo e levou-a de volta ao quarto. Ela o seguiu como se de fato fosse uma menininha. Ricardo, não aguento mais permanecer nesta casa, parecendo ser um estorvo. Tudo o que falo vocês não acreditam. Parece que só tem olhos para uma pessoa. Sim. No momento, só posso ter olhos para meus pais. Minha mãe precisa de consolo, e ele de muita ajuda. Independente de qualquer coisa, não podemos ser seus juízes. Não seria apoiado por Deus. Juiz? Sobre o que está falando? Desculpe, Lídia. Foram meus pensamentos que se atropelaram em minhas palavras, mas, no momento, só peço que tenha paciência.
Você sempre foi uma boa amiga. Peço que entenda esse momento difícil que estamos passando. Ela se aproximou do rapaz, tocou seu rosto para que lhe afetasse, e, nesse momento, usando toda a sua sinceridade disse: Ricardo, temo perdê-lo. Eu o amo e não é capricho. Houve momentos em que estar ao seu lado me fazia ser invejada por minhas amigas, e eu adorava isso. Mas agora, se você sair da minha vida, deixará um vazio enorme como o mais profundo abismo. Lídia, estou vivendo várias situações em que não sei como agir. Só posso pedir que tenha paciência. Se fui indelicado, me perdoe. Não quero que vá. Viemos juntos e assim terminaremos nossas férias. O rapaz deu-lhe um beijo e saiu do quarto, deixando-a com um sentimento que nunca havia experimentado. Arrependimento pelas ações praticadas. Sentiu-se envergonhada. Parecia que, apesar das tantas roupas, nada usasse. Enquanto isso, na parte baixa da casa. Mãe, não acha que Lídia pode ter razão? Se só tivermos o médico uma vez por semana cuidando do pai, será que a melhora virá? Estou orando por isso, filho. O médico disse que cada vez ele ficará mais desperto e melhorará a alimentação. Quando ele acorda e me fita, meu coração aperta, e minha garganta dá um nó. Sei que estou errada no meu proceder, tenho que ser forte e passar isso para ele. Mãe, você é mais forte do que pensa. Não mereci essa provação. Filho, o que sabemos nós de merecimento? Sabe que não pode me avaliar só por essa vida que aqui vivemos. O rapaz abraçou-a, beijando-a calorosamente. Mãe, você é o que é, e tenho certeza que sempre foi assim. Uma boa alma. Quisera eu poder aliviar seus sofrimentos. Filho, Deus me abençoou com um filho maravilhoso. O que terei que passar ninguém passará por mim. Aprendemos que com fé e orações sentidas amenizaremos nosso caminhar, então que assim seja. Quanto ao que você falou, vamos dar o tempo necessário para que aconteça o que o médico falou. Se suas férias acabarem e o quadro de seu pai permanecer, vamos para a cidade juntos. Como sempre a senhora é sábia. Agora é melhor voltarmos ao quarto, ele pode ter acordado. Sim, filho. Tenho certeza que mesmo parecendo dormir seu pai nos escuta. Só quero que ele ouça palavras de alento e não de preocupação. Quando chegaram ao quarto, tiveram uma surpresa. Lídia estava cuidando dele. Trocara suas vestes sem sinal de repugnância pelo que o doente tinha feito. Lídia. Ricardo, me passe o álcool. Veja o creme que deverá ser usado. Ricardo atende, mas estupefato. Eleonora não se surpreendeu, orara para que Lídia usasse o que estava escondido em seu ser. Aquela moça que parecia frívola, que estampara orgulho, com certeza não era aquela que amava seu filho. Eleonora olhou e sentiu-a diferente, até o semblante da moça mudara. Estava serena e seus gestos eram firmes. Eleonora ia pegar as peças de roupa que foram trocadas, mas Lídia se antecipou. Deixe. Eu mesmo levo para que sejam lavadas e desinfetadas. Isso é muito importante, fervê-las para que não haja contaminação. Obrigada, minha filha. É uma boa filha do divino. A moça deu um sorriso e deixou os dois a sós. Mãe, o que aconteceu? Será um milagre. Um milagre de Deus. Às vezes se está dormindo nos maus feitos e de repente algo nos fez despertar para a vida. Não estou entendendo. O que a faria mudar?